Vamos lá, irmãos, voltando aqui à conexão, infelizmente houve uma interrupção, mas estamos de volta. Estamos de volta, tivemos uma interrupção, infelizmente alguém ligou para o meu número e prejudicou a nossa chamada. Mas estamos aqui, né? Vamos prosseguir, então que os irmãos estejam orando pelos motivos que foram apresentados, né? Continuemos em oração e sabendo que nosso Deus ele tem ouvido o clamor, ok? Então, irmãos, quero lembrar o desafio que foi apresentado. É muito importante que nós, nesse período de isolamento, mantenhamos em comunhão, em contato uns com os outros. Então, pega o seu telefone, faça uma ligação, seja em áudio, seja em vídeo, com algum irmão da igreja, uma família da igreja, pelo menos 2 famílias por semana. Eu quero dar esse desafio para todos que nos assistem aqui, membros da Primeira Igreja Batista Pompeia, congregados conosco. É muito importante nós fomentarmos, fortalecermos a nossa comunhão. Então, não deixe de ligar por semana por pelo menos 2 famílias, tá? Essa é a minha meta, a meta que eu estou dando à igreja, o desafio que eu estou dando aos irmãos, tá bom? Então, continuemos em oração, sabemos que Deus está cuidando e os motivos de oração, oração que nós já fizemos, Deus tem ouvido e Deus tem cuidado. Estamos aí de novo, reconectados. Vamos prosseguir. Nós estamos, queridos, nesse período tratando sobre como ser feliz, uma nova série, né, que nós temos aí nesse período de isolamento, olhando para as bem-aventuranças. Então quero convidá-lo, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Vamos abrir lá Mateus capítulo 5, versículo 6. Essa série é uma série muito bacana, não é a série que nos mostra ensinamentos preciosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quanto à felicidade, como ser feliz. As pessoas sempre se dagam a isso, né? As pessoas elas sempre trazem essa questão à tona, desejando ter felicidade em sua vida. Então vamos abrir lá em Mateus 5, versículo 6. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, você abre aí a sua. Mateus 5, 6. Você já achou? Vamos lá. Quem já achou, leia aí na sua casa. Não é? Vamos lá. Mateus 5, 6 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mais uma vez, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Pai, a igreja do Senhor se reúne aqui nesse canal, Deus, para podermos meditarmos na Tua Palavra. Após orarmos pelos motivos apresentados, Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a entender a palavra do Senhor para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas e fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, como ser feliz, não é? Essa é uma pergunta que não quer calar para muitas pessoas e quantas pessoas têm colocado toda a sua expectativa de vida no alcance da felicidade segundo aquilo que ela entende o que é felicidade. É muito interessante pensar que quando Jesus ele trabalha essa série, lá no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, ele está tratando sobre como ser mais do que feliz. E aí, vamos nos lembrar lá do início dessa série, nós já falamos que a felicidade, você precisa identificar por que caminho você quer seguir. Se você quer caminhar na felicidade pela perspectiva humana, mas se você caminha na perspectiva humana, você vai ter um conceito de felicidade, uma busca pela felicidade
naquilo que você pode conquistar, naquilo que você pode alcançar, naquilo que você pode batalhar para ter, não é? E isso vai depender uma série de esforços, dedicação da sua parte, e você é responsável pela sua felicidade. Ou se você vai buscar a felicidade na perspectiva do reino de Deus, não é? Onde nós, de fato e verdade, encontramos descanso, encontramos paz, encontramos a felicidade que independe das circunstâncias, a felicidade que vem de Deus. Bem, eu quero encorajá-lo a buscar a felicidade segundo aquilo que o Senhor Jesus fala, né? Segundo aquilo que Ele nos mostra nessas bem-aventuranças. Porque uma das características, irmãos, que é marcante na vida humana é a inquietude pela busca da felicidade. O quanto que isso é um fato incontestável, não é? O homem, independente da sua idade, independente da onde ele viva, ele busca a felicidade, ele deseja ser feliz, mas muitas das vezes essa busca ela é desenfreada, onde tudo é válido. Já parou para perceber isso? Quantas pessoas, em nome da felicidade, cometem loucuras, não é? Não importa se os meios são lícitos, não importa se a minha felicidade vai resultar na infelicidade de outros, não importa se a minha felicidade vai trazer frustração, vai trazer sofrimento para outra pessoa. Ou seja, as pessoas elas buscam a felicidade porque elas pensam o que importa sou eu, o importa é a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Quando Cristo ele traz os ensinamentos sobre as bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele está aqui de maneira muito clara, fazendo uma releitura da felicidade. Jesus Cristo ele está mostrando, na verdade, que a busca humana pela felicidade é a busca pela infelicidade. Muitas pessoas elas querem ser felizes, mas são infelizes. São infelizes na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. São infelizes em tudo quanto produzem, em tudo quanto fazem. Não percebem que a felicidade ela consiste no verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. É muito comum nós percebermos, né, queridos, que o anseio pela felicidade como fim em si mesmo tem sido a principal razão das pessoas não serem felizes. Quando as pessoas colocam a felicidade acima do seu voto matrimonial, elas buscam adultério. Quando as pessoas elas colocam a felicidade acima da verdade, elas buscam a mentira. Quantas pessoas buscam a felicidade voltada por prazer pessoal, buscam o divórcio. Quando as pessoas elas buscam a felicidade acima das suas responsabilidades com seus filhos, elas buscam o divórcio que resulta no abandono de seus filhos. Quantas pessoas elas têm vivido em nome da felicidade uma vida tão egoísta, tão mesquinha, uma vida tão cheia de si mesmo, né? E tudo em nome da felicidade. Em nome da felicidade se mata, se rouba, se prostitui. Em nome da felicidade vive uma vida promíscua. Em nome da felicidade se usa drogas. Em nome da felicidade destrói a vida de outras pessoas. Então, quando nós pensamos na felicidade, na perspectiva humana, até que ponto essa felicidade é de fato uma vida feliz, né? Na verdade, percebemos uma infelicidade generalizada. Pessoas frustradas, pessoas desgostosas, pessoas extremamente consumistas, né? Que se entregam ao álcool, que se entregam às drogas, que se entregam aos prazeres sexuais de uma forma promíscua. Então é muito sério tudo isso. Agora, quando a gente pensa nessa questão, o que nós precisamos entender? Que você jamais será feliz mentindo. Se a tua vida é marcada por mentiras, quando nós estabelecemos esse contraste, como Jesus fala,
Não há felicidade na mentira. Não há felicidade na traição. Não há felicidade na falsidade. Não há felicidade na hipocrisia. É muito importante, irmãos, entendermos isso. É muito importante compreender que não há felicidade na imoralidade. Não há felicidade no desprezo a Deus. Não há felicidade na busca de prazeres pessoais que são marcados pelo egoísmo, pela exaltação do eu. Jesus ele está exatamente mostrando que a felicidade ela consiste em estabelecer um relacionamento com Deus como prioridade, vivermos segundo os valores éticos do reino de Deus, vivermos uma vida que redescubra o seu sentido, né, o seu prazer, aonde realmente a pessoa ela vai encontrar satisfação. Vamos observar o que Jesus fala. Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. É bem interessante perceber isso, né? Porque é muito claro aqui quando o Senhor Jesus ele trata essa bem-aventurança. A felicidade, o que tem que se entender é que ela nunca é um fim em si mesmo. Eu tenho repetido isso ao longo dessa série, mostrado isso aos irmãos, mas o que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar é que a felicidade ela é resultado da justiça de Deus. A felicidade ela provém de uma vida de retidão na presença de Deus. A pessoa só experimenta a felicidade quando ela tem paz com Deus, quando ela tem certeza do perdão de seus pecados, da sua reconciliação com Deus, do amor de Deus por sua vida. A felicidade, ela provém de um caminho de obediência àquilo que Deus diz nas Escrituras. É muito importante perceber que o profeta Oséias, quando ele traz a mensagem ao povo, vamos lembrar que o povo de Israel, por muito tempo, se desviou dos caminhos do Senhor. E o desvio do caminho de Deus se fez pela busca da felicidade. Mas eles encontraram desgraça, eles encontraram dor, sofrimento, não é? E lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A felicidade, ela é, portanto, resultado do que eu tenho sede, do que eu tenho anseio, pelo que eu anelo, o que move meu coração, o que move os meus pensamentos, o que tem conduzido a minha vida. E é muito importante perceber isso, porque o que Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede. Bem-aventurados que têm fome e sede. Irmãos, para pensar um pouco nisso. Quais têm sido os pensamentos mais recorrentes na sua vida? Quais têm sido os pensamentos que ficam martelando na sua cabeça? O que esses pensamentos revelam sobre o seu coração? Quais são os sentimentos, os desejos que lhe impulsionam? Quais são os desejos que lhe faz levantar todo dia pela manhã e prosseguir? Quais são os objetivos que você tem traçado em sua vida? No que você tem empregado as suas forças? Quando nós pensamos sobre a felicidade, algo muito importante a compreender é observarmos a dinâmica da nossa vida interior, a dinâmica do nosso coração. O que domina o meu coração, o que domina os meus pensamentos, o que domina os meus desejos, aonde eu tenho empregado as minhas forças, o meu tempo, isso revela do que eu tenho sentido sede. É muito importante isso, porque quando a gente para pensar que muitas das vezes eu tenho sentido uma vida tão infeliz, não tenho encontrado prazer na minha vida, pare um pouco para avaliar essa dinâmica interior. O que você anseia?
O que realmente você deseja? Então Jesus ele fala exatamente isso. Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede do quê? Ele diz: de justiça. Quando nós consideramos que a fome e sede de justiça é a fome e a sede que provém do nosso reconhecimento de que necessitamos da intervenção de Deus, da obra que Deus fez para nos conceder vida, irmãos, nós conseguimos, de fato, parar e perceber quais são esses desejos controladores, pensamentos controladores que estão me desvirtuando, que estão fazendo com que eu perca o caminho de uma vida feliz no caminhar diário, no seguir diário. Eu tenho citado aos irmãos o Marlon Jones, ele é um grande expositor bíblico, e acerca desse tema ele vai dizer o seguinte: não convém ter fome e sede de alguma bênção, e nem nos compete ter fome e sede de felicidade. Ora, o que todo mundo anda fazendo é precisamente isso. Destacamos a felicidade e a bênção como as principais coisas que almejamos, e por esse motivo sempre acabamos por perdê-las. Elas sempre escapam de nós. De conformidade com as Escrituras, a felicidade nunca é algo que deveríamos buscar diretamente. Antes, é algo que resulta da busca de outro alvo. Olha que bacana. Ele continua dizendo o seguinte: a grande tragédia do mundo é que, embora a humanidade se concentre tanto na busca pela felicidade, ao que parece, jamais encontrá-la. Todos estão procurando achar a felicidade, porquanto esse é seu alvo primordial, o seu objetivo fixo. No entanto, não encontram a felicidade, pois sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Essa é a grande mensagem da Bíblia. Da primeira à última página. Ponha-se a felicidade no lugar que pertence à justiça, e a felicidade nunca será obtida. Então, é muito importante isso. Quando nós colocamos a felicidade como objeto final de nossa vida, o que eu quero é ser feliz, o que eu quero é saciar os desejos do meu coração, os pensamentos que eu possuo, aquilo que me controla no tocante a questões terrenas, questões humanas como prazer da vida, nós seremos infelizes. É como que lutar, batalhar e nunca alcançar. Jesus falou o seguinte: são mais do que felizes os que têm fome e sede de justiça. Agora, atentemo-nos para a seguinte verdade: a felicidade, então, segundo o que Jesus coloca, está o quê? Em agir com retidão, com integridade. Ou seja, quando eu tenho uma vida de retidão, de integridade, o meu alvo na vida é esse, aí assim a felicidade ela nos é dada, nós a recebemos. É muito importante entender isso. Agora, o que é importante compreendermos, queridos, é que enquanto na minha vida eu caminho agindo com carnalidade, com superficialidade, enquanto na minha vida eu continuo caminhando, invertendo os valores, os princípios que Deus em sua palavra estabelece, eu nunca vou ter felicidade. Eu sempre vou me sentir o quê? Não saciado. Eu sempre vou me sentir como que um saco furado. Ou seja, você nunca vai encontrar felicidade mentindo, traindo, agindo com falsidade, vestindo uma máscara. Se você deseja encontrar felicidade, o que você precisa é tirar a máscara. E aí, quando nós olhamos em torno de tudo quanto nós já temos aprendido, especialmente nessas lives, é que nenhum de nós somos capazes de andar em retidão por nós mesmos, pela força do nosso braço, pela nossa religiosidade,
pela nossa própria espiritualidade. O que nós reconhecemos é que eu só posso caminhar em retidão se eu verdadeiramente já nasci de novo, se eu já recebi o amor e o perdão de Deus em Cristo Jesus. Eu só posso andar na felicidade se eu já experimentei o novo nascimento, a obra de Cristo Jesus. Por quê? Se eu tento agir com retidão pelas minhas próprias forças, eu vou me frustrar. Porque todos nós humanos, nós somos criaturas que caíram. É verdade, sim, que em Cristo Jesus, o nosso velho homem é crucificado, sepultado, não sou mais escravo do pecado. Mas quem me capacita dia a dia a andar em retidão é o próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ou seja, a busca pela felicidade, ela não é um fim em si mesma. Mas se eu tenho fome e sede de Deus, da palavra de Deus, da justiça que vem de Deus, da obra redentora que Jesus Cristo realizou, assim então eu poderei o quê? Descansar. Relacionamento com Deus, queridos, não é fardo religioso. Relacionamento com Deus não é cumprir regras, cumprir rituais. Relacionamento com Deus é um relacionamento que é fruto da graça salvadora, desse amor de Deus derramado por nós, o anseio e desejo do nosso coração de agradar ao nosso Senhor, de fazer a vontade do nosso Deus. E aí nós encontramos descanso. O que é muito importante entender é que é impossível achar felicidade numa vida de imoralidade sexual. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da imoralidade sexual. A pornografia, a masturbação, o adultério. Quantos casamentos têm sofrido por causa disso? Quantos relacionamentos conjugais têm sido destruídos por causa das mentiras, por causa da falsidade? Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão sendo destruídos porque não existe a compreensão, o respeito, o entendimento de que todos necessitamos de graça e misericórdia? Ou seja, o ser humano, quando ele segue os valores mundanos, ele sempre vai se frustrar. E nessa falsa tentativa de encontrar a felicidade, as pessoas se afogam no álcool. Quantas pessoas buscam o álcool porque estão tão angustiadas e tristes, e o álcool é um escape para, de alguma maneira, experimentar um alívio das suas angústias? Da mesma forma as drogas. Quantas pessoas foram para o caminho da cocaína, do crack, do fumo, porque de alguma maneira precisam aliviar suas tensões? Quantas pessoas buscaram alívio em suas tensões em baladas, em orgias, em relacionamento de todos os tipos, em relacionamentos que são caracterizados pela desonra, pelo desrespeito? Então, quando nós entendemos tudo isso, você tem fome e sede do quê? Se a sua fome, a sua sede é pelo saciamento de seus desejos e vontades, se a sua fome, a sua sede é que o seu querer seja imperativo, eu preciso lhe dizer, você vai permanecer infeliz. Você pode conquistar muitas coisas, mas você vai ser infeliz. A única forma de nós conseguirmos realmente desfrutar a felicidade é dando ouvido àquilo que o Senhor Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E essa justiça foi realizada por Deus em Cristo Jesus. Essa justiça nós a recebemos pela obra salvadora que Cristo fez. Ou seja, eu encontro descanso no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encontro descanso porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus habita em mim, opera em mim, me dá graça para suportar as lutas, os problemas, as tentações e vencer cada uma delas, não pela força do meu braço, não pela minha autodeterminação, mas é o que é fruto da graça de Deus que opera e age na minha vida. Lamentavelmente, queridos, nós vivemos um tempo em que muitos crentes esqueceram-se disso. Muitas pessoas querem atrair a atenção de Deus, querem, de alguma maneira, serem persuasivas
querem ordenar e decretar, estabelecendo que a sua felicidade está no bem que possui. Isso é infelicidade. Não é esse o caminho do Evangelho que a palavra de Deus nos traz. Então é muito importante nós estarmos atentos a esses fatos. É muito importante porque, senão, nós nos tornamos pessoas que se dizem crentes, mas são vazias. Vazias de Deus e cheias de si mesmas. Nós nos tornamos pessoas que vamos aos cultos por uma mera tradição religiosa, por um costume que herdamos, ou por um ativismo. Não é mais como aquele ato de adoração, de comunhão com Deus, de comunhão com nossos irmãos. A pregação do pastor não surte nenhum efeito porque nós estamos com tanta fome e sede de nós mesmos, de nossos desejos e vontades, que Deus, a sua palavra, tornou-se desinteressante para nós. É muito importante estarmos atentos a isso. É muito importante nós olharmos e vermos o que o Senhor Jesus fala. Quando o Tiago escreve, ele lá em Tiago capítulo 1, versículo 7 e 8, ele fala: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A única forma de você encontrar constância na sua vida, de você encontrar um caminho reto, um caminho justo, um caminho digno, é você recebendo Jesus Cristo, é você se entregando totalmente a Ele, é você crendo aquilo que a palavra de Deus diz, é você abrindo seu coração para Deus e confessando: Senhor Deus, eu tenho pecado tanto, eu tenho sido tão egoísta, eu tenho sido tão avarento, eu tenho pensado tanto em mim mesmo, tenho menosprezado o meu cônjuge, meus pais, os meus filhos, eu tenho pensado tanto na minha própria felicidade que, Senhor, eu tenho trazido infelicidade para os outros e não tenho desfrutado da felicidade que só o Senhor pode me dar. A felicidade nunca pode ser um alvo em si mesmo. A felicidade que nós recebemos de Deus, ela sempre é fruto. Ela sempre resulta da graça, da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus. Martyn Lloyd-Jones, mais uma vez, ele vai dizer algo muito importante. Ele diz o seguinte: estas pessoas vivem na perene esperança de que obterão aquela coisa maravilhosa que procuram, aquela experiência que haverá de invadi-las de júbilo, que haverá de arrebatá-las de êxtase. Essas pessoas sabem que os outros já receberam essas realidades espirituais, mas elas mesmas parecem incapazes de obtê-las, e assim cobiçam e procuram, sempre com fome e sede, mas sem jamais acharem aquilo que tanto buscam. Queridos, é muito importante nesse período de isolamento meditarmos sobre isso. É muito importante parar e pensar: eu tenho fome e sede do quê? Você tem fome e sede de Deus, da justiça de Deus, do relacionamento pessoal com Ele? Ou você tem fome e sede de saciamento pelos seus desejos, de bênçãos e mais bênçãos, de forma egoísta, de realizações pessoais? Você tem fome e sede de quê? É muito importante pensarmos e vermos que o Senhor Jesus, Ele já nos mostrou o que é a felicidade. Ele já nos mostrou como desfrutarmos da felicidade. A felicidade é, portanto, consequência da busca pela retidão, da justiça e da santificação, não como fruto de nossa própria capacidade, mas como fruto da graça de Deus que opera em nós. Não é pelo suor de nosso rosto, mas é pelo descanso que encontramos no relacionamento verdadeiro com Deus em Cristo Jesus. Não é por cumprir rituais religiosos, mas é por crer naquilo que a palavra de Deus diz, ao arrepender seus pecados e crer na suficiência de Jesus Cristo. O que é então que você tem fome e sede? Você tem fome e sede de justiça? Pense nisso.
Se você não tem sentido fome e sede de justiça, dessa justiça que vem de Deus na cruz, da obra redentora de Jesus, eu quero convidá-lo agora, feche seus olhos, confesse ao Senhor. Vamos lembrar que até aqui nós já aprendemos que as bem-aventuranças nos ensina que o ser humano necessita reconhecer a sua miséria espiritual diante de Deus, isto é, ser humilde de espírito. Nós já aprendemos que o ser humano necessita lamentar do seu estado miserável de pecado diante de Deus, isto é, chorar na presença do Senhor. Nós já aprendemos que o ser humano necessita ter domínio próprio diante as ações ofensivas das outras pessoas e das adversidades, pois conhece a sua natureza humana caída e a partir da sua própria experiência com Deus, ele confia na direção de Deus, ou seja, é ser manso e agir com mansidão uns com os outros. E hoje nós estamos aqui aprendendo que nós precisamos incansavelmente desejar ter uma vida reta diante de Deus, confiando na justiça de Deus, confiando na obra que Jesus fez para nos salvar, confiando que Jesus já nos libertou, Deus em Cristo já nos libertou da escravidão do pecado. E agora nós somos livres em Cristo para ter um relacionamento pessoal com Deus, desejando ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fome e sede de justiça é o que nós precisamos para ter felicidade. Porque se nós não temos fome e sede de justiça, nós seremos infelizes. Vamos nesse momento então orar ao Senhor. Arrependa-se da fome e sede de seus desejos, pensamentos, sentimentos e ações marcados pelo pecado. Abandone isso. Comece hoje, comece agora uma nova atitude na sua vida pessoal com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Busque mais intimidade com Deus. Dobre os seus joelhos. Reconcilie-se com seu cônjuge. Reconcilie-se com seus pais, com seus filhos. Não viva uma vida voltada só para si, mas que você possa aproveitar essa quarentena, esse tempo que você tem ficado mais em casa, para fortalecer, para tratar os conflitos domésticos, as crises domésticas e poderem estar mais unidos um com o outro e com o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá de meditarmos a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque as Escrituras é para nós suficiente. Nada mais precisa ser acrescentado. Tu já fizeste tudo, ó Pai, mediante a obra redentora em Cristo Jesus para nos dar o perdão e a salvação. Senhor, aqueles que hoje se encontram tristes, desanimados, frustrados, desiludidos, ó Pai, que cada uma dessas pessoas possam ter o encontro com o Senhor, ó Pai, em Tua presença. Que haja, Deus, o quebrantamento do coração, que haja, ó Pai amado, a confissão, o arrependimento e a fé na suficiente obra de Jesus Cristo. Ó Deus querido, que todos nós sejamos atraídos à obra redentora de Jesus na cruz. Possamos, ó Deus amado, consertar aquilo que está errado, ó Deus, não pela força de nosso braço, mas pela obediência e amor à Tua palavra, crendo que Teu Espírito Santo nos capacitará e nos dará a vitória. Ó Deus, que possamos fazer a Sua vontade, fazer aquilo que é bom e reto diante dos Teus olhos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? É isso aí. Então vamos lá então, né? Como ser feliz é a série que nós estamos tratando agora nesse tempo. Nós já tratamos aí 4 versículos, temos mais 6 pela frente. Eu quero mais uma vez encorajá-lo, vamos aí, estou lançando um desafio hoje. Estamos isolados presencialmente, mas não podemos estar virtualmente. Então faça contato, ligue para irmãos da igreja, pelo menos 2 famílias por semana, pegue o seu telefone, ligue, converse. Não fique só mandando mensagem no WhatsApp, não, aquelas mensagens prontas, mas é importante ouvir a voz do outro, ligar para o outro, tá bom? Então liga, conversa,
bate um papo, ora com o outro. É o desafio que eu estou dando para todos os membros da nossa igreja, tá bom? É uma coisa que não somente eu tenho que fazer e tenho feito, mas que cada um dos irmãos precisam fazer. A igreja, ela é família de Deus, ela é povo de Deus, e nós precisamos mutuamente nos encorajarmos e nos fortalecermos. Então, que Deus te abençoe, que você pegue o seu telefone, que você ligue, seja em chamada de vídeo ou não, você escolhe. Mas não seja aquelas mensagens gravadas e nem aquelas mensagens pronta, escrita. Mas vamos ouvir a voz uns dos outros. Aí quando você ligar para algum irmão, fala, irmão, estou ligando porque estou aceitando o desafio que o pastor nos deu para mantermos relacionamento, para mantermos contato. Então, vamos lá, eu já liguei para você e agora vou ligar para mais uma pessoa essa semana. Aí você vai ver que gostoso. Você vai ligar para um, vai ligar para outro, depois vai ligar para outro, não vai ficar com só dois não. Tá bom? Então todo mundo fazendo isso, tá bom? Não espere ninguém te ligar. Ah, pastor, ninguém me ligou, né? Você falou lá que era para ligar, ninguém ligou para mim. Aí se você falar isso para mim, sabe o que eu vou perguntar para você? E você ligou para quem, meu irmão? Você ligou para alguém? Ah, meu querido, então não vale, tá bom? Então não fique esperando ninguém te ligar. Ligue. Pode ser que ninguém te ligue, mas você ligou. Tá certo? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite de descanso, uma nova semana que vai iniciar e possamos aí estar juntos para a glória de Deus. Amém, queridos? Juntos somos mais. Deus o abençoe. Forte abraço.